Muito bem, hoje vamos agora nessa aula 5 introduzir o MATCAD 3.0, MATCAD Prime. Segundo o PTC, o MATCAD 3.0 é mais eficiente, tem novas funcionalidades que a gente vai examinar agora. E vamos tentar usar e ver se de fato isso se verifica, né? A gente vai comparar as coisas que a gente vai fazer. A gente vai ver como era antes no MATCAD 15, que nós temos aqui interface. Essa aqui é a aula que nós demos inicialmente no curso, né? Que foi a aula de métodos computacionais 903. E nós temos aqui explicamos na aula anterior, nessa aula do MATCAD 15, 14 ou 15, os elementos da interface gráfica, a caixa de ferramentas. Agora no MATCAD Prime 3.0 as coisas estão um pouco diferentes, mas não são tão difíceis de se fazer, né? Todas as ferramentas estão disponíveis. Vamos dar uma examinada rápida na interface gráfica e alguns dos elementos. A gente vai passo a passo vendo, né, como era antes e como é agora. Inicialmente a gente observa que nós temos agora uma interface em que tem vários itens de menu, né? E nesses itens de menu aparecem várias funcionalidades que nós já conhecemos, né? Operadores. Bom, a gente vai falar sobre algumas dessas coisas, vai explorando à medida que vai usando. Nós temos aí entrada e saída, nós tínhamos isso antes, agora temos de forma mais representada de forma mais gráfica, né? Em relação a antes. A gente vai tentar ver como é que faz entrada e saída de dados com o MATCAD 3.0. Algumas funções especiais que a gente também vai explorar ao longo do curso, né? Inserir matriz, tem várias funcionalidades, né? E assim por diante. Gráficos, formatação. Aparentemente essas versões mais novas do MATCAD elas permitem gerar documentos com um aspecto mais profissional do que antes. Antes havia problema de formatação, na hora de imprimir as coisas saíram do lugar e aparentemente, vamos ver se de fato é verdade, se agora está melhor, né? E assim por diante. Temos aqui vários itens, a gente vai explorar de um a um, né? Bom, anteriormente a gente falou dessas caixas de ferramentas do MATCAD 15, né? Que eram organizadas nessa barra que tinha anteriormente, certo? E uma das coisas que a gente falou, a gente vai falar sobre essas coisas, não está mais desse jeito, né? Está de outra forma, mas vamos falar sobre manipulação de regiões, né? Antes a gente selecionava dessa forma, né? Várias regiões, isso ainda continua, né? E vamos fazer uma criação de região de texto agora um pouco diferente. Antes, por exemplo, eu simplesmente escrevia um nome, por exemplo, Eduardo, e se eu abatesse espaço já tinha automaticamente uma região de texto, né? No MATCAD Prime isso já não é mais assim, né? Se eu escrever alguma coisa, observe que também eu só alinho esse cursor, só entra nesses pontos dessa grade reticular. Se eu tentar escrever um texto, ele não vai deixar eu fazer que isso vire texto. Isso aí por enquanto é uma variável, né? Então a gente vai inserir texto. A gente vai nessa primeira aba aqui, Math, não tem nada a ver, né? Mas você tem a opção de bloco de texto, que você insere uma região completa, né? Em que essa região todinha é texto, né? Região, isso aqui seria um bloco de texto, né? Ou eu posso inserir também uma caixa de texto, tem um tamanho infinito que eu posso ajustar, né? E aí eu posso escrever várias coisas, né? Tamanho máximo, finito, e eu posso alargar e fazer o que eu quiser aqui, né?
Então agora a gente tem que usar essa opção via menu, né? Bem, seleção de regiões do Maticad Prime ocorre do mesmo jeito como nas versões anteriores. Basta clicar o botão esquerdo do mouse e arrastar. Você pode selecionar a região, você pode deletar a região, pode fazer o que você quiser, pode mover, né? O mouse muda o aspecto, certo? Bom, atribuição de valores a variáveis, né? Basta a gente usar o operador dois pontos, como antes. Por exemplo, atribuir valor da variável x, simples. Antes ele podia, se não tivesse sido definida a variável x, ele podia usar o operador igual. Agora no Maticad Prime já não é mais possível, ele vai dar um erro. Se eu colocar x igual a alguma coisa, ele vai dizer que essa variável está indefinida. Como nas versões originais do Maticad, era assim, né? Versões 14 e 15 do Maticad permitiram essa, uma vez não definida a variável, bastava colocar igual que ela seria definida automaticamente. Agora não é mais possível, ou seja, para atribuir um valor tem que usar o operador dois pontos, que graficamente é o dois pontos igual, é o operador atribuição, né? Posso também usar o operador que está aqui, né? O operador dois pontos igual, y igual a 3, né? Enfim, também lá no Maticad 15, né, as operações, por exemplo, somar duas variáveis, basta digitar normalmente, né? Subtrair A menos B, multiplicar A asterisco B, multiplicação, dividir A barra à direita B, e exponenciação A circunflexo B, tá? A elevado a B. Então você tem, rapidamente você pode fazer essas operações. Bom, variáveis string também são utilizadas, a gente precisa de variáveis de texto, né? Deixa eu fazer uma região aqui. Text box, strings são criadas com o apóstrofo, por exemplo, A, atribua a variável string, eu aciono a tecla apóstrofo, aparece 2 de uma vez, esta junto com esta junto com, por exemplo, né? Eu vou botar a variável B aqui, B dois pontos igual junto com esta, espaço esta, porque eu vou juntar essas duas. Eu uso a concatenação, que é algo que nós já temos no Maticad, em versões anteriores, concatenada A e B. A gente coloca isso na variável C, né? Fornece esta frase completa, né? Então C igual, a gente juntou duas variáveis string, ok? Vamos continuar aqui agora comparando com o Maticad 15, com coisas que a gente repassou anteriormente. Por exemplo, desabilitação de operação, né? Uma coisa que a gente falou anteriormente, e a gente aqui deve ter a mesma possibilidade, só que aqui eu não posso desabilitar tocando na expressão. Aqui eu tenho que selecionar a região da expressão e desabilitar com o botão direito. Ela fica meio apagada, né? Aqui ele está colocando C velocidade da luz, né? Deixa eu desabilitar isso aqui também. Está usando unidades intrínsecas aí. Deixa eu habilitar de volta.
Então eu posso fazer isso, né? Então habilitação, a gente usa o botão habilitação, desabilitação. A gente... Vou jogar isso aqui fora. Nem quero isso aqui. Bom, constantes complexas. Eu acho que do mesmo jeito que nós tínhamos anteriormente. Se eu quiser escrever um número complexo, chamado de y, definir como a mais 1i, a mais 3i. A já está sendo usado, né? Isso aqui está indicando, né? Então vamos usar outra variável, não é a, b e c, né? Chamar de 4 mais 2i. Y igual, é um número complexo, né? Mais 2i. Vamos ver se ele de fato é y conjugado. Deixa eu ver se eu tenho aqui conjugado y barra. Eu não sei qual é a tecla de detalhe exatamente para y conjugado. Vamos ver se eu tenho aqui conjugado e um número. Aqui, ó. Complexo conjugado. Ctrl Shift Underline. Está aqui dizendo. Ctrl Shift Underline. Então vamos pegar aqui y. Ctrl Shift Underline. Acho que tem que ser antes, né? Ctrl Shift Underline. Depois você bota y. Vamos ver quem é isso aqui. Igual 4 menos 2i. Tá? Ou seja, então, se você quiser definir um número complexo, z, por exemplo, igual ao número imaginário puro, basta escrever 1i como antes, né? Ctrl Shift Underline z igual com o complexo conjugado de z, né? Vamos desabilitar todo mundo aqui. Acho que eu posso fazer isso de uma vez só. Deixa eu ver. Desabilitei tudo de uma vez só. Selecionei todo mundo e desabilitei, né? Eu vou desabilitando aqui para a gente poder usar essas letras na frente. Vou desabilitar aqui também. Muito bem, o que mais que a gente viu antes? Bom, strings gramaticais a gente já viu, tá certo? Nós temos aí funções, né? Nós temos aqui um item de menu funções de Bessel. Deve haver vários tipos de funções de Bessel, né? Funções especiais, funções de ajuste de curva. A gente vai explorar isso durante o curso. A gente vai fazer as nossas também, né? Tem várias funções de análise de dados também. Bom, enfim, processamento de imagem, né? Deve ter mais recursos agora do que antes. Processamento de sinais. Certamente deve ter. A gente vai explorar à medida que a gente for utilizando essas funções, certo? Vetores de matrizes. Bom, enfim. Todas as funções, se a gente quiser, a gente clica aqui e a gente vai ver uma lista. Eu posso aumentar aqui para ver melhor essa parte. Eu vou ter uma relação nominal de várias funções, especificamente funções associadas a strings também, né? Uma delas a gente usou hoje, que é concatenar. Basta passar o mouse e você tem aí a sintaxe da função, né? Vou fechar aqui. Muito bem. Bom, definição de uma função, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos voltar para cá, para esse menu, fazer um caixa de texto, definindo funções como antes. Precisamos ter uma função de uma variável, f de x, por exemplo, função parabólica, x2 mais 1, ou uma função de duas variáveis. Eu tenho que colocar os argumentos sempre, como antes.
x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu quiser calcular a função, como antes, basta eu colocar os valores para os argumentos. Muito bem. Eu vou precisar inserir mais. Estou chegando ao fim do papel, né? Talvez eu tenha que documento, inserir página, talvez eu tenha que inserir alguma coisa. Posso ver em modo rascunho, né? Então eu vou ver como naquele formato que nós tínhamos no Mathcad anterior, né? Tem uma linha divisória aqui. E assim por diante. Deixa eu ver aqui lá no modo anterior, no modo de página, né? Basta que eu aperte Enter que eu vou passar para a próxima página, né? Ok. Prosseguindo nas coisas que a gente fez anteriormente, já fizemos, né? A ideia é você não misturar como antes, né? Usar sempre uma variável x, fica usando para variável que não vai ter valor nenhum, né? Não usar x para receber valores definidos, né? Muito bem, vamos continuar, né? Antes de mais nada, vamos fazer o seguinte, para a gente poder ver mais ou menos o tema do curso. Vamos também tornar a aparência desse documento mais profissional. Vamos inserir um cabeçalho. Vou clicar nessa região aqui, ou eu posso vir aqui nessa aba documento, né? Inserir o cabeçalho ou editar, né? Se eu quiser. Então, essa região em branco, ou se eu quiser eu simplesmente dou um clique duplo aqui e escrevo interessante o cabeçalho. O que você escrever aqui é interpretado como algo que vai ser calculado, como sempre, né? Então o que eu tenho que fazer? Tem que ser uma região de texto e vou copiar mais ou menos isso aqui para ficar repetindo em cada página desse documento. Deixa eu inserir novamente esse box. Apliquei um Ctrl+C, Ctrl+V direto. Vou aqui fazer uma região extensa, largura mais ou menos do meu documento aqui, e aqui também mover para cá um pouquinho para ficar alinhado. Vou talvez reduzir um pouco essa fonte, não ocupar toda a região. Estamos falando sobre Mathcad Prime 3.0. Tudo bem. Então, ou seja, a gente pode formatar como um documento Word tradicional. Acho que o pessoal da PTC aprimorou um pouco. Eu vou tirar essa região aqui, não é necessário, vai ficar aparecendo no cabeçalho. O pessoal da PTC aprimorou um pouco essa parte gráfica, digamos assim. Surgiu um problema, né? Como é que eu deleto, remover espaço, né? Ok. Tem aqui a opção, né? Botão direito, adicionar espaço. Posso adicionar. Deixa eu mover para baixo um pouquinho. Aqui eu posso adicionar linhas, adicionar espaço ou remover espaço. Ou simplesmente eu posso deslocar em bloco desse jeito aqui, né? Bom, então temos aí o título do documento. Na próxima página deve aparecer novamente, né, isso aí. Vamos inserir o número de página aqui embaixo, e aqui eu tenho nessa opção, né, no item chamado documento, eu venho aqui, insiro o número de página, vários tipos de formato. Vamos pegar o mais simples. Então temos página 1, página 2, e o número está lá embaixo, né?
Bom, vamos continuar aqui. A gente vai falar agora, antes de prosseguir, tem também, na hora que você define constantes, existem constantes embutidas, né? E para isso a gente vai ocasionalmente usar o help do Mathcad, que eu já devo ter acionado, mas acho que eu não acionei ainda. Eu vou acionar nessa interrogação. Ele vai abrir um help e eu vou ver como é que é essa questão das constantes embutidas. Vou aqui botar a palavra-chave built in, né? E aqui ele vai falar sobre essas constantes que estão embutidas no Mathcad, né? Eu vou abrir um pouquinho essa janela aqui. Se vocês tiverem dificuldade em visualizar devido à resolução da tela, ou seja, esse vídeo é para ser assistido em resolução máxima, né, em alta definição, certamente vocês vão poder visualizar esses caracteres que estão na tela. Então tem algumas, e tem infinito é um número muito grande, é o maior número possível, né? Tem a tecla de atalho, Ctrl Shift Z, deixa eu testar aqui só para ver, Ctrl Shift Z, infinito, né? Bom, quem é infinito? Vamos ver se seja 10 elevado a 307. Bom, tem outras constantes também. Constantes físicas, velocidade da luz é C, carga alimentar é subscrito C, subscrito a gente vai falar já o que quer dizer. Constante de Planck. Essas constantes já têm valor pré-definido. Se eu escrever H aqui, por exemplo, H igual, nós temos a constante de Planck. Por outro lado, eu posso redefinir a constante H no meu programa. H igual a 10, certo? Então H agora passa a ser o valor que eu defini, certo? Vocês podem tanto usar a constante embutida como a sua própria constante, mas é bom lembrar que existem constantes que já estão pré-definidas. Se você esquecer de definir uma constante dessa e de repente usar uma letra dessa no seu programa, ela pode já assumir o valor embutido, né? Permissividade do vácuo, permeabilidade do vácuo, né? E outras coisas. Uma constante interessante, que vai ser interessante para nós que vamos trabalhar com matrizes de vetores, é essa constante tolerância. Você pode definir, né? Na computação, pode definir no seu folheto de trabalho, mas se você não definir, o valor atual definido é esse. Você pode definir uma precisão melhor nos cálculos, 0.000001. Então a precisão de cálculo integrais, etc., vai ser essa variável TOL de tolerância maiúsculo, né? Agora vai ser 10 a menos 8. Se você não definir, ela fica com esse valor embutido. Da mesma forma, há um parâmetro importante que vai ser importante agora para matrizes de vetores, a origem, que define o elemento inicial de uma matriz ou vetor, né? Ou ele começa em 0 ou no elemento que você quiser. A gente pode colocar no seu próprio valor default, né? É 0, mas a gente pode mudar esse valor default redefinindo no seu redefinindo na sua pasta de trabalho, né? Então, por exemplo, igual a 1, né? Então a gente vai ver já. Ou seja, os elementos de vetores de matriz começam de índice 1 em diante, né? Aqui começaria, se você não definir nada, vai começar de 0 em diante. Eu particularmente uso 0 por costume, né? Em Mathcad. Em outros aplicativos eu uso outras índice 1 em geral, né? Muito bem. Bom, vamos falar agora sobre vetores de matrizes, né? Deixa eu colocar aqui. Uma coisa nova que tem no Mathcad Prime 3.0 é que existe uma coisa chamada índice literal. Algo que não existia em versões
anteriores do Mathcad. Ou seja, agora você pode definir uma variável que tem um índice que é literal, que ele não é um índice de uma matriz ou vetor. Por exemplo, vamos botar aqui para a aba Math para a gente poder ver isso. Está aqui, ó, x, usar um subscrito. Eu posso acionar esse botão aqui e botar aqui xa, né? Esse a não é uma variável, é apenas uma forma de você denominar uma variável. X de a igual a 1, né? Então você tem uma variável x subscrito a que vale o valor que você tiver definido, né? Então isso é interessante. Por exemplo, se você quiser escrever coisas que tenham subscrito, mas que tem um índice, mas que esse índice não tem, esse subscrito não tem um significado de elemento de matriz ou de vetor, né? Então, uma forma alternativa também de inserir é usar a tecla de atalho Ctrl menos, né? Então, x Ctrl menos x3, né? É uma variável x3, não é o terceiro elemento. Isso tem que tomar muito cuidado para não confundir com elementos de matriz que a gente vai falar já já. Certo? Muito bem. Deixa eu desabilitar. Então, vamos falar agora sobre matrizes de vetores, né, para ver agora como a gente insere valores, insere matrizes, insere vetores, define matrizes de vetores. Então é importante observar aqui o seguinte: vamos olhar para o Mathcad 15, que está aqui do lado, né? Nós não tínhamos essa questão de subscritos, né? De índices ou subscritos, como a gente chama agora em Mathcad Prime 3.0, né? Nós só temos a opção de fazer subscrito quando tiver um significado de matriz, né? Que é esse elemento aqui, né? X subscrito N, ou então X aciona a tecla colchete à esquerda, X3, né? É isso que nós tínhamos. Não tinha a possibilidade de fazer subscritos literais, né? Muito bem. Então a gente tinha essa range variable para você definir, né? E vai de 1, aperta vírgula, aliás, desculpa, aperta ponto e vírgula 3, né? Você define uma variável index de índice, né? A gente pode fazer isso também aqui, certo? Então variável de intervalo de valores, né, discretos, posso definir i, dois pontos, ponto e vírgula, já estou usando teclas de atalho que eu já tinha antes, aliás, desculpe, valor inicial 0, daí ponto e vírgula, aliás, desculpe, vírgula, né, para fazer a variável de indexação, né? Primeira variável, ponto, vírgula, né? Daí você tem um intervalo. Se eu não quiser, eu tiro essa opção, então vai ser uma variação discreta de 0 a 10. Então, se eu quiser saber quem é i, na realidade é um vetor, né? Que tem esses elementos aí. Eu posso agora indexar e criar um vetor que depende desse índice. Aqui está o valor de i, vou fazer um vetor VI na aba Math, operadores, e inserir, tá certo, o elemento índice matriz. Segundo ele, é simplesmente apertar esse colchete à esquerda, né? Chave colchete à esquerda,
que não funciona, pelo menos no meu Windows. Pode ser que eu tenha que mudar o teclado para inglês, ou internacional, para poder funcionar. Então eu vou ter que fazer isso aqui, pelo menos por enquanto. Deixa eu ver se talvez Ctrl... Não é. Aqui eu estou tentando algumas teclas de atalho que não funcionam. Então simplesmente a gente usa o operador que aparece aqui, né? Então observe que isso é diferente. V de I igual, por exemplo, a I ao quadrado, né? Certo? Acionei a tecla de atalho circunflexo. Então, quem é o vetor V? Está aqui. Se eu quiser, talvez... Bom, tem aí o vetor V, né? Calculado diretamente, certo? Então, cuidado, né? Subscrito de vetor e subscrito literal são coisas diferentes, índices literais. Para entrar com valores de matrizes, né? Por exemplo, chamar de... Não chamei de U a variável ainda, tem o V, né? U. Eu posso utilizar operadores diretamente aqui da... Posso fazer isso, né? Dessa forma. Tamanho da matriz ou posso entrar utilizando tecla de atalho. Vamos olhar aqui nos operadores. Não seria aqui, né? Bom, mas tem em algum lugar, deixa eu ver. Vamos voltar para a matriz novamente. Matrizes. Inserir matriz. Está aqui, a tecla de atalho, né? Ctrl M, então vamos lá, Ctrl M. E aí eu posso entrar um vetor. Eu entro valores e vou acionando a tecla Tab. Vou entrar um vetor se eu quiser. Por exemplo, né? Se eu quiser adicionar coluna a esse vetor, uma nova coluna, eu tenho a impressão que tem uma tecla de atalho. Vamos dar uma olhada aqui no Help. Isso aqui é determinante, né? Deixa eu ir aqui para o índice, vector, matrices, procurar matriz, definindo matrizes. Então aqui tem uma tecla de atalho que explica. Para inserir uma linha, eu quero inserir coluna. Para inserir uma linha, você aperta Shift N. Para inserir uma coluna, você aperta Shift Spacebar. Shift espaço, então eu vou fazer isso. Shift espaço, então outra coluna, então eu tenho aí uma matriz, né? 9 e vou acionando a tecla Tab ou a seta para baixo. E eu vou tendo aqui diretamente. Posso fazer isso, ou posso fazer também usando essa, né, o tamanho que eu quiser, certo? Pode fazer isso. Da mesma forma, posso acionar a linha. Se eu apertar Shift Enter, né, eu vou acionar quantas linhas eu quiser, né? Deixa eu completar aqui: 3, 4, 0, 9, 0, 0, 0, 1, 2, por exemplo, 6, 4. Alternativamente, para não ficar com essas coisas longas, eu recomendo que... Deixa eu apagar algumas dessas coisas aqui. Vou apagar essas range variables. Deixa eu também apagar isso aqui. Alternativamente, a gente pode usar os operadores de vetores de matriz, né? Um operador interessante é o operador... vamos aqui para a aba Math. Vamos olhar os operadores novamente. Aqui embaixo tem os operadores de matriz de vetores. O operador é a transposta de uma matriz. Ctrl Shift T é a
é a definição, né? Então, alternativamente, a gente pode definir uma matriz. Se você quiser evitar colocar coisas verticais, você pode definir a matriz como uma matriz linha e transformá-la em coluna. Por exemplo, V igual a Ctrl M, né? Shift Enter. Shift Enter seria a próxima. Outra coisa, para deletar basta fazer isso, né? Shift Space, né? 4, Shift Space 9, Shift Space, Shift Espaço, né? Sério, eu vou fazer uma matriz linha aqui, 9, 0, 6, uma matriz qualquer. Eu quero fazer um vetor coluna, né? Então, meu vetor U, ele é V transposta, né? Então, eu tenho uma matriz que, na verdade, é uma matriz agora da coluna, né? Aliás, o igual, né? Mas é melhor você exibir, ao invés de exibir a matriz vertical, você sempre exiba a matriz de forma horizontal, que fica mais fácil de organizar as regiões do seu documento, né? Como eu estou mostrando aqui, certo? Bom, outras operações, vamos definir aqui a matriz V. Eu estou errando algumas teclas de atalho, tenho que me habituar a V, Ctrl M, né? Fazer uma matriz 1, 4, 8, 3, 0, 2, 5, 2, 8. Muito bem, minha matriz é essa, mas eu quero, na realidade, é uma matriz que é coluna, um vetor, né? U igual a V transposto, ou seja, definido por V transposto. Então, a minha matriz que eu quero, na realidade, é U, né? Eu posso fazer algumas operações, por exemplo, posso fazer operação elemento a elemento de U, U ao quadrado, se eu quiser, né? Ao invés de exibir dessa forma, eu faço o que? A transposta de U ao quadrado, né? Seria dessa forma, né? Ao invés de exibir a matriz vertical, a gente exibe ela horizontal, tá? Né? Agora eu posso calcular U vezes U, que é o produto escalar de duas matrizes, dois vetores, né? Nós que é um vetor, né? Vertical, a representação dele. Isso aqui é uma matriz, né? Linha 0, daí tem colunas, por exemplo, elementos dessa matriz V, elemento da matriz, vamos aqui no menu Meta, operadores, eu quero o elemento de uma matriz. Vamos tentar achar aqui onde é que tem o elemento da matriz. V de 0,23, né? Igual a 3, ou seja, linha 0, que é essa linha aqui, elemento 1, 0, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Se eu botar aqui origem igual a 1, aqui eu vou ter um erro, né? Porque agora passa a ser V de 1, 3, que é outro elemento, que é o elemento 8, ou seja, primeira linha, terceira coluna, 1, 2, 3. Ok? Se eu tirar essa declaração, então V de 1, 3 não existe, porque não existe elemento 1, tem que ser linha 1, tem que ser a linha 0 aqui no caso, né? Vamos concentrar na matriz U, que é um vetor, né? Ainda, tá certo? O escalar U, né? Eu posso calcular o produto vetorial, também, tem outras operações que existem aqui. Ctrl 8, né? É o produto vetorial. Não sei se é U vezes... Não.
o Ctrl 8V, o Ctrl 8U vai dar 0. Ah não, exatamente, não tem esse produto vetorial de mais de 3 elementos, então produto vetorial vamos fazer aqui, no caso de, deixa eu tirar alguns elementos aqui, fazendo um vetor de 3 elementos, né? Vamos calcular agora o vetorial U, deve dar 0. 0, né? O vetor nulo. E assim por diante, né? Outras operações com vetores, nós temos aqui a norma de um vetor de uma matriz, ou seja, determinante no caso, teca de atalho, Ctrl Shift barra vertical, né? Ou seja, vamos ver se ele calcula. Ctrl Shift barra vertical, vou acionar aqui no meu, no meu seria só Shift, né, barra vertical. Norma de V, por exemplo, vou ver se ele calcula. Eu acho que ele não calcula, não vai calcular porque não é uma matriz que tenha determinante. Seria um determinante de uma matriz V, é visto como uma matriz. Norma de U seria o módulo do vetor U. Nove, né? Que é raiz quadrada de 81. É um pouquinho difícil a gente manipular essas... uma certa dificuldade de acionar os caracteres aqui, né? U vezes U elevado a 1/2, raiz quadrada, que vai dar um módulo circunflexo 1/2. Dá 9, que é o módulo do vetor. Outras operações, assim, a gente pode ver assim, módulo, né? Isso aqui, bom, isso aqui é a coluna de uma matriz, né? Por exemplo, vamos tentar fazer uma matriz de duas dimensões, por exemplo, M igual, Ctrl M, vamos acionar uma coluna, por exemplo, 1, 9, 8, Shift espaço, aqui para cima, 3, 5, 2, Shift espaço, mais um aqui, 1, 3, 4, determinante de M, não sei se tem essa função, vamos testar aqui, às vezes tem, né? Tem, certo? E a norma de M, que seria Shift vertical M igual 54. Então a função determinante e a norma de uma matriz, a norma matriz é o determinante da matriz. É meio estranho, né, isso aqui, esse módulo, dando esse sinal, mas é assim mesmo. M ao quadrado seria aí, no caso, o produto elemento a elemento, se eu não estou enganado. Não, esse é o produto das matrizes, né? Eu teria que vetorizar, tem uma operação chamada vetorizar, seria elemento a elemento. Então vamos dar uma olhada aqui na função, menu metro, vamos ver se ela está aqui disponível. Está aqui, ó, vetorização. Aí vai ser o produto elemento a elemento da matriz, né? Então vetorização, você fazer operação element-wise, como se diz, né? Elemento a elemento. Outras funções, existem funções de matriz que a gente pode falar, essa que a gente estava querendo falar. Coluna de uma matriz tem a linha de uma matriz, que é um operador novo que não tinha antes no Matcades nas versões anteriores, né? Então você tem aí a coluna de uma matriz. Vamos rever aqui se tem uma tecla de atalho. Ctrl Shift C, column, né? Coluna, né? Ctrl Shift C
Por exemplo, M, vamos olhar para M, está aqui em cima, né? A coluna 1, essa é a coluna 0, coluna 1 igual 352. Vamos ver como é que é, talvez seja M Shift R, Ctrl Shift R, talvez, exatamente. Linha 2 da matriz. Eu estou aqui mudando a posição do cursor com a tecla seta à direita, né? 824. Então essa é uma funcionalidade nova, né? Essa aqui, certo? Eu não sei se já estava no Prime 1.0 ou 2.0, sei que no 3.0 já existe e não existia antes. Vamos ver se tem alguma operação que a gente fez no Mathcad 15. Vetorização, soma de matriz com constante deve funcionar também, né? Matriz de identidade, identity de 3 igual, né? Vamos ver se ela está preservada aqui no nosso Mathcad Prime. Vamos ver se ou se tiraram, né? Porque a gente não está também experimentar, está funcionando, né? Então a matriz de identidade está aí. O que mais que a gente tinha lá? Soma de uma matriz com uma constante deve ser o mesmo resultado. Por exemplo, M mais 2 deve somar em cada elemento da matriz M, vai somar 2. 3, 5, 3, 11, né? 7, 5 e assim por diante, né? Todo escalar, nós já falamos, todo vetorial e função aumente, função stack devem estar disponíveis. Vamos tentar ver se a gente pode fazer isso aqui mesmo. Deixa eu botar essa definição de M mais em cima. Vamos aqui colocar isso mais para cá um pouco. Vou para lá um pouquinho. Fazer essas continhas assim, né? Aumento M, vírgula, M, vírgula, M, vírgula, M, né? Ele vai aumentar lateralmente, né? A matriz. Stack é botar uma em cima da outra como antes. Então nada mudou aqui. E se eu usar a função stack, nós temos, então, eu posso fazer a transposta disso, né? Acho que aqui já dá. Para ele poder ver. Então a gente simplesmente está mostrando a transposta para poder ver lateralmente, né? Deixa eu tirar aqui. Ok. Vamos falar agora um pouquinho sobre gráficos. Em Mathcad Prime. Há novas funcionalidades, né? A forma de fazer gráficos mudou um pouquinho, a forma de escolher opções, etc. A gente tem que se habituar com essas novas formas. Vamos começar escolhendo aqui na opção de menu gráficos, plots, e a gente tem inserir gráfico, tem os vários tipos, né? XY, polar, curva de nível e gráficos 3D, e uma nova funcionalidade do Mathcad Prime 3.0 em relação ao Mathcad 15 é a opção de você poder fazer mais de uma superfície simultaneamente ou mais de uma curva no espaço dimensional simultaneamente. A gente vai explorar isso aí. Vamos começar fazendo o gráfico de 2 dimensões. Vamos definir 2 funções. Vamos ver aqui se nós temos alguma definição anterior de função. Não, né? Então a gente pode fazer aqui novas funções usando nomes sem preocupação. F de x, a nossa tradicional função muito usada na engenharia elétrica. A seno de x, né? G de x, cosseno de x. Vamos botar a função seno. Vamos tentar mover para a próxima página aqui.
Vamos botar essas funções, uma de cada vez. Então aparece eixo Y, o que eu quero colocar? Vou colocar f de x. Né? E falta o eixo x, que está agora aqui embaixo. Né? Antes nós tínhamos placeholders, no caso do Mathcad 15. Então já botei f de x. Só lembrando, Mathcad 15, né? Você tinha da função aqui, eu separar por vírgula várias funções, funções de argumentos. Tinha um gráfico, né? Agora não é mais assim, né? Agora o eixo x no Mathcad Prime é nesse placeholder aqui. Bom, se eu quiser plotar duas funções, função de x, né, eu simplesmente venho aqui, né, adicionar a trace, né, seria uma nova curva. Ou eu uso isso aqui, ou aperto Shift Enter. Então eu tenho aí G de x. Né? Eu posso aí formatar essas curvas. Por exemplo, eu seleciono F. Eu posso modificar a curva, vamos botar vermelho. Posso modificar, observe que F está selecionado. Posso modificar a espessura. Né? Posso adicionar um símbolo nos pontos, mas aí você tem muitos pontos, tem 500 pontos, né? Vai ficar totalmente cheio. Vou tirar o símbolo. É uma coisa se eu quiser modificar as opções para G. Então uma cor aí verde mais espessa. Então tenho dois gráficos. Eu posso aí limitar o intervalo de variação, o intervalo em que eu mostre a curva, simplesmente clicando diretamente aqui no valor dessa menos 2/2, por exemplo. Né? Então tem só um pedaço da função. Eu, mesma coisa, poderia modificar aqui os intervalos de y, né? Eu posso também fazer gráficos de dados, né? Por exemplo, posso fazer dois vetores. Suponha que eu tenha uma variável de indexação i, varia de 0 a 20. O problema aqui é aperta a tecla errada, vai bater em outro lugar. I varia de 0 a 20, por exemplo. J varia de 0 até 20 também. Ou melhor, deixar uma variável só, né? Vou passar a função, o vetor, né? Subscrito a gente tem que fazer aqui, né? Infelizmente tem que fazer desse jeito, se demora mais vamos fazer. O I atribuída aí a função seno. Vamos botar aqui 2 vezes pi, Ctrl G. Uma coisa que eu não falei, né? O símbolo, mas a gente vai fazer já é a mesma coisa como era no Mathcad anterior. Estou usando a tecla de atalho. 2pi vezes i sobre 10, por exemplo, né? Ou seja, o valor máximo eu vou ter aqui para i igual a 10, vou ter 2pi, para i igual a 20 eu tenho 4pi, ou seja, são dois períodos da função seno. E vi, função cosseno, vi, função cosseno de igual periodicidade, 2 vezes π vezes i sobre 10. Eu posso plotar os vetores u e v como função de i, né? Então vou fazer um gráfico aqui, vou ver se funciona. Plot. Ctrl 2, né? Vou usar agora a tecla de atalho, Ctrl 2. V I. Agora vai funcionar, certo? Isso aqui ficou defeituoso, né? Funciona, né?
uma segunda modalidade que a gente já investigou anteriormente. Vamos ver como é que ele está aparecendo agora no Mathcad Prime. Polar Plot. Vamos definir a função R de φ, né? É elevado a φ, ou seja, a distância, a origem aumenta à medida que você roda no plano. Está elevado, né? Circunflexo. Digamos que uma volta depois ele está em vou colocar assim, φ dividido por 2π. Ou seja, a gente sabe que depois de uma volta tem elevado a 1, e φ igual a 0 tem elevado a 0. Vamos tentar fazer um gráfico dessa função, inserindo usando a opção. E vamos colocar no handler, né? Placeholder. No segundo ele bota a variável independente. Temos aí vamos botar aqui está começando em 1, né? Vamos começar de 0, certo? Limite inferior. A gente vê realmente distância à origem, vou botar até 3. Ok? Aí a gente realmente vê 1 para φ igual a 0, para φ igual a π, dá elevado a 1 meio, φ igual a 2π elevado a 1, dá 2,7, né? Vamos ver quanto é que vale aqui. 2,718, né? 6 casas decimais, certo? Posso plotar vários gráficos, por exemplo, eu posso plotar R de 2φ, 2 vezes φ, né? Ou, por exemplo, consigo no gráfico, por exemplo, R de φ sobre 2. A gente pode formatar cada um destes, né? Por exemplo, se quiser formatar o R de φ, eu clico nele e, por exemplo, preto, né? Vou aumentar a espessura. R de φ sobre 2, vamos botar vermelho. Espessura um pouco maior. E R2φ, vamos botar azul ou verde. Espessura maior. Temos aí nosso gráfico, né? Bom, vamos continuar com os gráficos. Vamos tentar ver agora a terceira modalidade de gráfico, que é curva de contorno ou curva de nível. Vou inserir aqui. Vou botar mais para cima, que está no fim da página. Mais uma vez temos aí uma opção de você colocar argumentos. Vamos definir a função de duas variáveis, digamos w de xy, função gaussiana, por exemplo. Digamos que a largura da gaussiana seja da ordem de 2, a largura radial, então dividido por 2 ao quadrado, né? Nessas curvas de nível basta você colocar, deixa eu ver se eu diminuo esse espaço aqui, minimizar the ribbon, minimize the ribbon, que deve ser isso aqui, né? Que mais? Quick Access to Bar deve ser essa aqui de baixo, acima do ribbon. Então ela fica nessa parte que não está sendo usada para nada, a gente pode usar isso aqui para fazer. Pronto, então a gente tem uma área maior agora, né? Deixa eu botar isso mais para cá. Deixa eu colocar isso mais... Bom, deixa eu apagar esse gráfico aqui. Pronto. Aqui mais ou menos. Basta colocarmos aqui W. Eu creio. Temos aí a gaussiana cortada em várias
curva de nível, eu posso talvez diminuir um pouquinho os limites. Não sei se ele faz igualmente ou faz diferente. Eu posso modificar a escala de menos 5 a 5. Se ver um pouco, mas posso, deixa eu ver aqui, plot, né? Posso mudar o esquema de cores, se eu quiser. Mudar. Isso é a gaussiana vista de cima, a função gaussiana, né? Bom, vamos usar essa mesma função para traçar uma função. Vamos ver se a gente faz um surface plot. Então vamos tentar fazer aqui 3D, né? Então isso aqui para cá. Vamos ver, Page Mode fica melhor. Vou colocar ele para cá. A gente consegue plotar. Algumas coisas não funcionam muito bem, né? A gente tem que fazer no... vamos tentar plotar a função gaussiana, vamos ver como é que fica. Tá lá. Pode aí visualizar como antes, né? Vamos formatar aí. Preenchimento de superfície. Posso usar meu mouse para fazer várias coisas. Aí aparece a primeira característica interessante em Surface Plot, né? Eu posso, muito provavelmente, posso fazer essa curva juntamente com uma outra curva de superfície. Deixa eu fazer uma nova função aqui, uma função plano w de xy igual a x mais y. É um plano, né? W não, né? Usar outra letra, W1, certo? Já tem o W, né? Vou botar W junto com o W1. Vou mudar aqui o... Deixa eu ver se eu consigo mudar de... Aqui eu posso mudar de menos 1 até 1. E não estamos vendo a gaussiana está lá, certo? Aqui nós temos o plano Z. Z igual a x mais y, esse plano que é o plano Z igual a x mais y, daí eu posso formatar, vamos ver como a gente formata aqui. Deixa eu formatar o W1, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo preencher. Sim. Não é muito interessante, né? Eu talvez possa colocar mais pontos aqui. Fica mais fina a grade. Não me permite ser transparente, talvez, né? Adicionar alguma transparência para poder ver. X mais y igual a constante. Essa reta aqui, ela intercepta z igual a 0, né? Essa reta que corta o eixo x em 1 e o eixo y em 1. Então, se você olhar direitinho, é exatamente essa reta. Então, entende... Deixa eu tentar ver se eu consigo colocar uma terceira superfície aí. W2. Essa aqui, por exemplo, né? W2 igual a... Então, posso plotar W2. Vamos ver se realmente é o que ela deve ser.
Mas toda vez eu W1, W2. Então, temos aí 3 superfícies agora juntas no mesmo gráfico. Pode ver várias coisas agora, né? Essa característica não existia nas versões anteriores de Maticale. Pelo menos nas versões até 15 isso não existia, né? Você pode traçar agora várias superfícies e também curvas no espaço tridimensional. Bom, pode também fazer superfícies e curvas simultaneamente. Vamos fazer aí a esfera, que a gente fez no exemplo do Maticale 1415. A gente vai definir essa função R, θφ, que é o raio de uma esfera de raio 1 em esféricas. Ele vai dizer que a coordenada x de R, né, é a projeção do eixo x, então eu vou fazer um vetor. Vamos ver, opa, não é aqui não. É aqui, né? Ctrl M, cuja primeira componente, digamos, esfera de raio 1. Vamos botar 2. Talvez 3, porque eu quero plotar junto com uma hélice, né? Então 3, uma esfera de raio 3 vezes seno de θ, cosseno de φ, θ é um ângulo polar. Se vocês estão lembrados da aula anterior, tem aqui essa figurinha que mostra, né, a coordenada x é r seno θ cosseno φ, a coordenada y é r seno θ seno φ, a coordenada z é r cosseno θ. A gente está fazendo esse vetor de 3 elementos agora de uma vez só. E uma esfera de raio 3 vezes seno θ vezes seno φ e 3 vezes cosseno de θ. Bom, essa é a função R. Eu posso fazer um gráfico de R e o gráfico deve ser uma esfera. Vou fazer o gráfico, inserir 3D plots, que é esse aqui. Passar para a próxima página. Então basta a gente colocar aqui R, né? Temos a esfera. A esfera está com uma mecha de poucos pontos. Eu posso aumentar o número de pontos, fica fazer ela mais suavizada. Vamos também formatar, né? Formatar. Preenche a superfície com uma cor aí mais leve. O que mais que eu posso fazer aqui? Aparentemente não tem muito mais o que fazer, né? Bom, vamos traçar agora uma função, um vetor, chamada de V de φ. À medida que a variável φ, o azimuth vai variando, o eixo x, no plano x nós temos uma circunferência, e essa circunferência, a altura do ponto da trajetória vai aumentando, né? Essa função é conhecida. Então deixa eu colocar uma matriz, seno de φ, cosseno de φ e φ sobre 2π, porque a cada volta nós temos aí a cada volta você aumenta de 1, né? Então eu posso plotar também junto com a superfície essa, toda vez eu coloco Shift Enter, o vetor que a gente chamou de V, né? Deixa eu tirar, vamos ver se o vetor está aparecendo. Deixa eu botar V primeiro. Ah, tá aqui, ó. Tá escondida. Deixa eu botar V primeiro, depois R, para ver se aparece. Está escondido dentro, né? Deixa eu aumentar o tamanho dessa espiral.
talvez 3 vezes a gente possa ver, né? Três vezes. Eu não botei o vezes. Vou deixar só FI mesmo. Ah, vamos estar aqui por fora agora. Então talvez 4 vezes a gente fique maior o raio. Vai ficar por fora. Tudo bem. Bom, aqui nós temos. O problema é que para fazer as duas curvas ele mudou o aspect ratio, né, digamos assim. Ele vai ter que tentar fazer. Aqui está indo até 4, né? Vamos fazer de menos 2 a 2, daí ele vai ter a mesma escala para a esfera. Porque o eixo X vai de 0 a 4, o eixo Y também. Eu vou fazer o eixo Z de menos 2 a 2. Isso funciona. Não, não é isso. Ah não, eu estou de menos 4 a 4, então tem que fazer menos 4 a 4 também para o eixo Z. Menos 4 a 4 para o eixo Z. Porque o eixo Y está de menos 4 a 4 e o eixo X também. Agora, temos a esfera. Quem precisa melhorar aqui precisa melhorar a qualidade de ambos os gráficos. Vamos aqui formatar. Botar mais pontos. Botar aquela cor de volta. Aliás, eu estou falando desse aqui. Vamos botar uma cor vermelha. Pronto. Espessura maior. Temos a espiral. E aqui no gráfico, vou botar a cor que a gente tinha originalmente. Um verde claro. E um surface fill escuro, talvez. Aí. Temos aí então a espira, né, e a esfera. Juntas. Posso botar se eu quiser colocar uma reta, vamos tentar colocar uma reta aí. Vetor W. Chamar de T. Né? Os 3 parâmetros iguais eu posso fazer isso, né? Por exemplo, x igual a y igual a z o tempo todo, então é uma linha diagonal. Eu posso colocar W aqui. Foi W, né, que eu chamei. Ou seja, para ele traçar a reta, né, ele está mudando a escala. Eu vou botar de volta a escala. Menos 4 a 4. Gostaria de controlar essa escala eixo X. Deixa eu ver se eu consigo mexer nele. Acho que não, né? Mas já sei. É aqui, ó. Ok. Então aqui a gente faz. A gente seleciona o eixo que você quer mexer. Então eu vou fazer agora de menos 4 a 4. O eixo X. Vai fazer aqui direto, né? Bem simples. Menos 4 a 4. Eixo X. De novo, eixo Y também. Menos 4 a 4. Muito melhor essa parte do novo Mathcad. E eixo Z. Menos 4 a 4. E nós teremos o aspect ratio correto. Tá? Temos todo mundo traçado. Essa é uma coisa interessante do Mathcad, que muito provavelmente não existia em versões anteriores do Mathcad. Tudo bem, então nós temos várias outras formas de fazer gráficos, espaço tridimensional também, e isso vai ser explorado nas atividades que vocês vão desenvolver, né? Vai tentar fazer as coisas em Mathcad Prime 3.0. Uma coisa que a gente tem no Mathcad 15, que infelizmente não está colocado no Mathcad Prime 3.0, é a função frame. A função frame não existe mais, né? É desconhecida nessa nova versão. Ou seja, não existe pelo menos uma função que permita fazer animação matemática. Então, se precisarmos fazer animação matemática, ou a gente faz algum código que permita fazer isso, ou usa o Mathcad 15, né? Nesses casos específicos. Já entrei em contato com o pessoal da PTC para saber o que está acontecendo. Impressionante, mas nem nos fóruns ninguém fala sobre esse assunto.
mas acho que desistiram de discutir esse assunto. Não existe internet, não se fala a questão da ausência da variable frame em Mathcad, nas versões mais recentes de Mathcad. Tá? Então essa é uma questão que está em aberta a se descobrir o que aconteceu. E, bom, no momento a gente para por aqui e continuamos na próxima aula.